abordar. Então, Uhum. assim, Tamires, como é que foi essa experiência, resumidamente, sobre isso aqui na tua vida? Depressão. É que nem a gente tava conversando antes, né? É assim, depressão é excesso de passado. Então eu vivi muita coisa no meu passado que eu acredito que interferiu no meu futuro. Que até hoje, assim, eu não tratei, tem coisas a serem que deviam ser tratadas. Muitas já foram tratadas, né? Os bloqueios, né? Fala, o Pablo fala. E interferiu, e ainda interfere hoje no meu futuro, acredito. E também tem aquela questão da ansiedade, excesso de futuro. Então, assim, se a gente não resolve o passado, a gente fica, ao mesmo tempo, depressivo, porque frustrado com as coisas que não deram certo, e ansioso pelo futuro. Como que vai ser? Será que vai ser igual? Será que eu preciso... Então, acho que a gente precisa encerrar o ciclo do passado, do passado, para poder o futuro andar. E É, aí, assim, é um assunto... E tem vários picos de depressão, né? E eu acredito que eu tenha... Não sei que grau é o meu ainda, que eu passei, mas assim, acredito que se eu tô de pé ainda é por causa de Deus, né? Que a gente tava falando antes. é algo bem individual, né? Cada um tem a Uhum. sua forma. Então, você poderia começar um pouquinho. Como é que você, tipo, caraca, se deu conta? Caraca, eu tô com depressão, eu tô me sentindo. Como é que foi isso? Foi um processo? Foi de uma hora pra outra? Você, caraca, tô com depressão. Como é que foi nessa sua história? Eu nunca, assim, parei. Eu nunca fui uma pessoa de ficar deitada e me entregar, né? Falar assim, eu vou me entregar e não tenho opção, assim. E assim, eu acredito que eu tive várias fases da minha vida que eu tive depressão. Ou ela nunca passou. Ou ela sempre esteve ali querendo me assolar, mas eu nunca me entreguei, né? Porque assim, tinha dias assim, até na minha infância, tinha dias de eu olhar assim, e você olhar o mundo sem sentido. Você olha assim e fala, Até na meu, infância. principalmente na infância, porque eu passei muitas coisas na infância. Então, eu ficava olhando assim, às vezes meu pai, ele, né, bebia e tal, e minha madrasta, então muitas coisas assim. E eu olhava assim, e eu ficava olhando. Às vezes eu lembro, tem uma cena que nunca sai da minha cabeça. Eu tava num portão lá de casa, quando eu era pequena, o bar fechado, meu pai não sabia onde estava, eu tinha saído, minha madrasta também não, e eu ficava olhando as pessoas assim na rua e ver aquele vazio, é um vazio, um sentimento assim, o que que tá acontecendo? Por que que eu existo? Por que que isso tá acontecendo? Não Essa, faz sentido essa esse vida. pensamento filosófico, isso aqui é um pensamento É, filosófico. Isso foi desde já começou na na infância, né? infância. E teve até uma vez que eu fui no fundo de casa e falei pra Deus, né? Eu falei, Deus, se o senhor existe, se existe, se mostra então. Mas se existe, por que que eu tô passando por isso? Que louco, hein? Mas você não existe, porque se você existisse, você não tava passando por isso. Falei, cadê você? Mostra sua cara. Assim, pequena, Quantos assim. anos? Uns Eu 10? devia ter nem 10 menos 10 anos. Pô, E eu fui lá e falei pra Deus, falei, isso não existe. Se existisse, não tava passando por isso. E aí eu ficava olhando assim, brigando com ele. era dificuldade familiar. A minha madrasta, ela tinha mania de vir e bater na minha cara, sem Que motivo. louco. Sabe assim, do nada, bate. E quando você bate na cara da pessoa, é a identidade da pessoa, né? Então ali ela tava por nada. Aí falava nomes de baixo calão, né? Isso é isso, é aquilo. E eu sempre fui uma menina muito na minha, então ela ficava inventando coisas, que eu fazia coisas que não era verdade, pro meu pai ficar contra mim. Então, assim, desde pequena aquela assolação. E eu ficava assim, não faz sentido eu estar passando por isso, o que tá acontecendo? E aí eu lembro que era um vazio, desde pequena, assim, um vazio, eu falava. E aí depois que eu cresci, né, maior assim, eu casei e tudo. Foi um casamento bom, teve muitos momentos bons. Porém, eu trouxe muitas marcas da infância também no casamento. Sim, E durante o casamento eu não cheguei a ter picos de solidão tão grande, porque, querendo ou não, você tinha ali uma família, né? sim. E aí, depois que eu me separei, aí eu vim pra São Paulo, e aí eu também sempre tive essa ganância de ir atrás das coisas e crescer e tal. Mas teve muitos momentos que eu parei e falei, você vê assim um vazio, você não vê alegria em nada. Acho que qualquer coisa que fosse acontecer, você não sente alegria. Você fala, meu, não faz sentido. Nessa. Voltando um pouquinho, quando você era criança, que você fez esse desafio para Deus, digamos assim, você teve algumas experiências com ele na infância ou não? Sim, é primeiro que os meus pais se separaram, eu tinha acho que 2 anos, 2 para 3 anos, e meu irmão era 11 meses mais novo que eu. E aí ele pegou e assim, minha mãe foi embora, sumiu, e meu pai tinha que trabalhar e tinha que deixar a gente com uma família, né, lá. E aí essa senhorinha, a senhora lá, um senhor, e aí eles levavam a gente na igreja batista, na escolinha dominical.
Aí eu lembro que lá foi o primeiro contato que eu tive com Deus, assim. E aí, eu lembro até qual foi o primeiro versículo que eu ouvi ela falando, que Caraca, era, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. isso é forte, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, aí eu comecei ali, eu lembro como criança, eu comecei a imaginar Jesus na nuvem, né? Desenhar. Eu também já aconteceu comigo uma vez quando era criança. Acho que todo mundo já aconteceu isso, né? Aham. Aí eu imaginei ele na nuvem, ali, nossa, ele amou o mundo de tal maneira e tal, deu o filho dele, então aquilo lá, né? E aí, e por isso que fala, leva a criança desde pequena no caminho, que ela nunca se desviará dele. Então, assim, quando realmente você conhece quando você é criança, é difícil você perder a essência, né? E aí, e aí foi o contato que eu tive com Deus ali, foi na infância. Só que aí tinha muita. Minha madrasta e meu pai brigavam muito, muito, muito. E eu não tinha. Tinha vezes deles irem buscar eu pra ir pra igreja, ela não deixar ir. Por Caraca. maldade mesmo. Maldade, assim, não deixava ir. Mas toda vez que eu ia era um alívio, né? Que eu conseguia ir. Então, assim, era muita opressão psicológica, física. E aí depois eu lembro quando ela me bateu a primeira vez, ela deu um tapa assim na minha cara que saiu sangue do meu nariz. Meu Deus. Eu devia ter uns 3 pra 4 anos. Quem conta assim na frente dela, ela sabe a história, né? E aí e deu um tapa assim, sangue, e saiu sangue do meu nariz, e aí meu pai. E aí eu ali eu fiquei assustada, né? E aí meu pai chegou, foi me dar banho e saiu sangue de novo do nariz. Não sei se a forma que ela bateu se machucou muito. E aí ele falou assim: por que você tá saindo sangue do seu nariz? E ela na porta, assim, ó. Tipo, você Credo. quer? Então eu tinha que. E aí ali eu comecei a ser oprimida. Tipo assim, Uhum. não posso falar, eu preciso ficar mais na minha. Tudo de ruim deixa dentro, É. trava, deixa E assim, se escondido. você contar, ela vai apanhar mais depois. Aí ela enforcava meu irmão. E aí eu tentava defender, se eu fosse defender, ela ia me bater também. E aí, vice-versa, ela vinha me querer me enforcar assim, ele vinha querer defender. Então, assim, era pressão psicológica, física. E você não sabia que você fazia. Fora as palavras, né, de baixo calão, que ela falava da gente, colocava meu irmão pra dormir do lado de fora com cobertor molhado. Sim, quando meu pai trabalhava à noite, ele não via. Bateu em mim, assim, de entrar a fivela da cinta na perna e eu não consegui andar e pedir socorro porque eu derrubei um pouquinho de arroz no chão. E eu não conseguia falar e, e ela fazia falar pro meu pai que eu tinha caído, que eu tinha, sabe, qualquer coisa assim, mas não podia contar. Então, assim, foi uma infância, assim, bem. Sofrida. Aí a gente dormindo no quarto, ela ia lá e tacava fogo dentro do quarto. Meu irmão dormindo lá e batia na cara dele. Então, assim, várias coisas, assim. Aí um dia lembro que eu fui num bar, né? Meu pai foi beber no outro bar, que ele tem bar. Aí ele foi beber no bar e aí eu fui lá atrás dele, que era a única menina, e eu ficava preocupada, né? E eu procurava fazer de tudo pra não ter briga, pra eles não brigarem, mas não adianta que nem eu fazia comida em casa, fazia as coisas pra ele não ficar com fome, porque às vezes ela não cozinhava de pirraça. E aí eu ia pra cuidar dos meus irmãos, quando eles começavam a brigar lá no bar, eu já ia esconder tudo as facas, que ela quebrava tudo, ela pegava a faca, queria ir pra cima de todo mundo, matar todo mundo. A madrasta. E aí eu tinha que ir lá esconder as facas, esconder os copos, senão ela quebrava tudo. Aprendi a pular muro, falaram que eu aprendi até a pular muro por causa dela. Imagina uma criança, assim, menos de 10 anos, começa a briga dentro de casa e eu ia lá e pulava um muro, uma escuridão, e ficava lá no cantinho, assim, ó, sabe um terreno gigante que você não vê um palmo assim na sua frente, escuro. Mas eu Meu tinha Deus. mais medo dela do que de ficar no escuro ali sozinha. Que louco, hein? Então vixe, era muita coisa assim que acontecia. E aí, o mundo espiritual, ele grita, né? Aparecia até morcego, às vezes eles brigando, era surreal, pra você ver como era um negócio feio. Aparecia morcego voando dentro de casa de noite, aranha preta, tudo que era bicho lá. Mas isso não físico, você Não, era era físico, físico mesmo. era físico, chegava a ser físico. Aí tinha um dia que eu tava deitada assim, e eu vi, aí não foi físico, eu vi uma aranha assim descendo, e eu dei um pulo da cama, procurar, não era. Pra você ver como que era atormentado lá. E Sim. eu era. Aí, nesse processo, eu fui a única que fui pra igreja desde pequena em casa. Depois que eu tive o primeiro contato com Deus ali, eu não parei mais de ir, porque era o único lugar que eu tinha paz. Ela falava, você tem paz aqui, então. E aí, com 7 anos, ela raspou minha cabeça no zero. Minha madrasta, assim. E aí você pensa, né? Uma menina tá entrando quase pré-adolescência, começando a ir pra escola, aí sofri bullying na escola por causa do cabelo. Então eu ia só com blusa assim tampando, e ela não deixava meu cabelo crescer, deixava só Joãozinho. Tanto que eu tinha meu cabelo na bunda, né? Quando eu comecei a deixar crescer, ele sempre foi compridão. Agora, corte, eu consegui cortar o cabelo depois de anos, foi um livramento, assim, foi um
Sinto que tipo, foi não ter medo disso uma mais. cura, né? Porque eu Uhum. achava que a minha beleza estava no cabelo. Porque quando o meu cabelo tava tudo raspado lá, eu sofri muito bullying, muita coisa na escola. E aí, e até na escola, assim, pra brigar, o pessoal vinha brigar comigo, tudo. E eu sempre fui quieta, sabe, assim, a gente tava num ambiente assim, o pessoal falava, nossa, Tamires tá aqui? Quieta, porque eu era sempre oprimida. Sim. E aí, uma menina veio querer brigar comigo, eu lembro uma vez. E aí, aquelas brigas de escola, aí sai todo mundo pra ver a briga na escola Uhum. e tal. E aí ela veio bater em mim e tal, e eu lembro que eu dei um pau nela. Todo mundo olhou assim e falou, nossa, essa é a A Tamires? quietinha, né? É. Mas assim, não mexe, eu acho que assim, não tem que ser mexer com as pessoas que. Você não sabe a vida da história da pessoa que se passa por detrás, né? Da história dela. Então, assim, aí as pessoas iam querer mexer e acho que aquela raiva ali foi. Porque eu falei assim, depois da minha madrasta, eu falei, ninguém vai me bater mais. Eu prometi pra mim mesma, eu falei, ninguém vai me bater mais. E aí. Tipo, passava aquilo, aquele tormento, e meu pai depois separou dela, né? Com 14, 13 para 14 anos, quando ela correu com uma faca, desse tamanho de açougueira atrás de mim. Eu entrei assim, E o seu pai viu. Pô, eu conheci minha mãe com 13 anos, 13, 14 anos, e foi porque assim, o meu pai perguntou se a gente queria conhecer ela e tal. E eu, por curiosidade, quis conhecer, né? A gente tem curiosidade, eu não sabia nem como ela era, nem o rosto dela, assim, nunca tinha visto nem foto. E aí eu falei, e aí o meu irmão aceitou, a gente quis conhecer. E aí, decorrente a isso, eu não tava mais aguentando morar com ela, peguei e quis ir morar com ela um tempo e deixei meus irmãos e meu pai lá. E isso gerou outra ferida, que meu irmão falou que eu abandonei ele, meu pai falou que eu abandonei ele, mas eu não tava mais aguentando aquela vida, né? E assim, o tanto de coisa que eu aguentei, e tipo, espiritual, que nem voltando um pouco atrás, aí eu ia pra igreja e tudo, e aí eu colocava louvor dentro de casa, sempre tava orando, colocando louvor, buscando. E aí teve até um dia que eu tava lá orando, tava tendo uma oração, e aí eu vi um barulho de cachorro, assim. E aí eu parei assim, falei, deve ser o cachorro, né? Que a gente tinha um cachorro lá. E aí daqui a pouco fez outro barulho assim, rosnando assim mesmo. E aí eu peguei, levantei, fui lá e olhei o cachorro tava dormindo lá no fundo. Então eu ouvi no mundo espiritual, eu tinha esse negócio espiritual, eu ouvi no mundo espiritual essa o pressão. demônio se manifestando e saindo. Porque tava rosnando perto do rádio, depois saiu pra porta, assim. E você tá no momento de louvor, né? E Tava no momento adoração. de oração. Você botou ele pra correr. E ele Só ficou que, puto. só que foi a primeira vez que eu ouvi, né? E aí eu fiquei assim, gente, aí eu fiquei meio assustada. Falei. E aí depois, nossa, aí começou guerra espiritual, e eu orando, aí ela manifestava, teve uma vez que ela levantou de noite, com a barriga assim, Ela quem? minha madrasta, uma Mas barriga. aí você tá morando com a sua mãe já? Não, eu falei voltando um pouquinho atrás, É, né? aham. Aí minha madrasta, ela tava com a barriga, era novinha, tipo, uns 9, 10 anos também. Ela tava com a barriga assim, de uma grávida de 9 meses, como se fosse pra ganhar. Ela não tava grávida. A barriga saiu do nada, surgiu ali. E ela me acordou falando que tava morrendo. Era pressão, ela era muito louca, né? Era demônio, só podia. Atormentada. E aí me acordou assim, ai, também eu vou morrer. E eu olhando aquela barriga e eu assustada. E ela falou assim: tem um cara lá fora. Ele tá em pé na janela do banheiro. E eu olhando assim, aí eu comecei a tremer, E né? não tinha ninguém. Tremei. E eu novinha, falei, gente. E aí eu fiquei olhando assim, daqui a pouco ela caiu no chão desmaiada. Aí manifestada, né? E aí eu liguei lá na igreja pro pastor, coloquei o telefone no ouvido dela e o demônio, e ela assim, manifestada, apertando minha mão. Você com 10 anos ligando pro pastor pra resolver essas E eu paradas. segurando o telefone no ouvido dela pra ele orar, expulsar, porque assim, eu não sei se eu não tinha confiança ainda, né? Com 10 anos, É, né? não tinha. E aí eu fui abrir a porta pra pedir ajuda. Na hora que eu abri a porta pra pedir ajuda, eu senti algo andando no quintal. Aí eu não sei até hoje se era espírito, se era demônio, era alguém mesmo realmente no quintal. Eu liguei pro meu pai, ele foi lá. Então, assim, isso é uma das histórias, assim, né? Contando assim. E aí eu lembro quando eles começavam a brigar, eu já começava a tremer, e já vinha aquele pico de tremer, e aí até um tempo atrás, quando eu ouvia pessoas gritando, brigando, eu começava a tremer. E aquele negócio, ai meu Deus, pânico, assim, acho que é um pânico, né? Não sei, pode ser. Até hoje eu não identifiquei, ainda eu não fui atrás. Mas assim, então foi muitas marcas, assim, na infância. Contando assim resumidamente, né? E eu não sei o que é pior, se é você apanhar ou era a pressão psicológica que você tinha ali. E eu ia sempre orando, sempre orando. Teve um ano até que eu repeti na escola, porque eu vivia indo pra escola. Tipo assim, pra igreja. Eu matava a aula pra ir pra igreja. Meu Deus. Então, assim, eu tinha paz só dentro da igreja. E aí eu trabalhava na igreja, estava ali constante, constante dentro da igreja. E,
E aí até meu pai. E aí minha madrasta inventou que eu fazia as coisas erradas, mas não era. Toda vez que eu botava aula, eu tava dentro da igreja. Então era no momento que eu tinha paz. Aí eu peguei e acredito que foi o que me deu força Pra pra continuar. continuar. Vai E, seguindo. e quando você tava com a sua mãe, como é que foi a relação lá? Então, aí eu fui morar com a minha mãe. E aí, não foi. Eu imaginei que seria, né? Tudo Tudo diferente. diferente. Conheci minha mãe, agora vai ser tudo diferente, ela vai me proteger e tal. E não era isso, porque minha mãe também era do mundo, né? Também tava no mundo. Então, quando eu conheci ela, ela não tinha muito também, não ficava muito com os irmãos, que eu tive mais 4 irmãos depois com ela. E aí vi que não era nada daquilo, que não ia ter aquele carinho de mãe ali naquele momento. Então, às vezes eu falo que eu sinto que eu fui rejeitada. Não era nem culpa dela, hoje ela é outra pessoa, mas assim, por 2 vezes, né? Tipo assim, Uhum. a uma já foi, e aí quando voltou você tinha aquela esperança, mas não é. Quando você não convive com a pessoa, não adianta, que você não vai ter aquele laço, né? Ela sempre vai. E ela também era meio despirocada da vida. E eu vi e falei, gente, meu pai, minha mãe, tudo doido. Então, assim. E aí fui indo. E aí eu comecei sempre na igreja, sempre na igreja. E aí depois engravidei. Logo em seguida conheci o pai dela, né? E eu era virgem, fiquei virgem até os 19 anos. Porque como eu ia muito pra igreja, tinha na minha cabeça que eu ia casar virgem. Tinha esse sonho de casar virgem. Só que aí, as más companhias, né? Você vai andando com as pessoas, você nunca beijou, ai, você não fez nada. Sim. Aí aquela curiosidade e tal, as meninas falavam as coisas, eu falava, meu, tô pra trás. E meu pai começou a comentar com minhas amigas e perguntar se eu era lésbica, que eu não levava namorado em casa. Então, Uhum. assim, e aquilo me revoltou, sabe? E Sim. aí eu peguei e acabei arrumando a primeira pessoa que eu conheci lá e tive. Aí, né, perdi minha virgindade, tudo engravidei. Foi a única coisa boa, né, que surgiu nesse meio todo. Um presente. É. E aí, engravidei assim, não foi não foi um casamento, foi um relacionamento também totalmente conturbado. E aí,